partir deste instante, o programa Na Sua Companhia. A entrevista, o debate, a prestação de serviços, o compromisso com o ouvinte. Na sua... Olá, amigos. O programa Na Sua Companhia está começando. Sou Neise Ventura. Estaremos juntos a partir de agora, debatendo o tema como o ano começa no Brasil. Mas começa somente depois do Carnaval? Ou 2020 é o ano que não terminou? Como pensar e agir com otimismo num novo ano? E para a nossa conversa de hoje, convidamos o juiz de direito e cientista político João Batista Damasceno, a psicóloga Cristina Montenegro e o jornalista Mauro Malé. Sejam bem-vindos, amigos, saudades de vocês. Tudo bem? Tudo bacana? Um prazer, Neise, um prazer estar aqui com a Cristina, com a Cristiane e com o Mauro. É isso aí. Boa tarde também para o João, que está aí no estúdio, garantindo a nossa transmissão do programa. E mais tarde, Cristiane Azamor, no comando do quadro Momento Psi, sempre pronta para avaliar e comentar o tema de hoje. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Neise. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. E para vocês, queridos seguidores do programa, é muito bom ter vocês aqui. Fiquem com a gente, porque agora nós vamos bater um papo legal, né? E parece que o novo ano nem sempre começa no 1º de janeiro. Reza a lenda que no Brasil o ano só começa após o Carnaval. Então, começa ou não começa? Eis a questão, Damasceno. Já passou janeiro, fevereiro, Carnaval sem festa, mas foram muitos acontecimentos que marcaram esses 2 meses. Agora entramos na nova velha rotina e com cara de novo velho ano. E aí, Damasceno, 2020 é o ano que não terminou? Pois é, eu acho que tivemos o Carnaval 2020 e logo depois do Carnaval, ao invés do ano começar, né, o tempo parou, né? E continuou parado. Então, essa questão da contagem do tempo é muito interessante, que ela é convencional, né, assim como as horas, né? A contagem das horas é uma questão convencional, e o que tivemos foi um não retorno às nossas atividades, como sempre recomeçamos depois do Carnaval. É muito interessante isso, no Rio de Janeiro, sobretudo, né, que a gente tem as festas final de ano, né, as praias de janeiro, né, as viagens em janeiro, né, e depois do Carnaval a gente volta à atividade normal, volta ao corre-corre do dia a dia. E neste ano nós não tivemos essa possibilidade, em decorrência de vários fatores, mas, sobretudo, né, dessa pandemia, né, que nós estamos vivenciando e que estamos, pelo visto, longe de passarmos disso, né? Então, estamos aqui desde 17 de março de 2020, neste estado, né, a maioria confinada, né, todos com um relativo isolamento, né, a fim de nos protegermos e protegermos aos nossos e aos demais, né? Então, realmente, estamos vivenciando um ano esquisito, né? Nada de novo, né, com a mudança do calendário. E a gente vai vendo aqui, assim, a desordem política continua, a economia estagnada e continua também a ausência, né, de programas sociais. Aí, Mauro, eu fico aqui pensando, né, o ano ele mal começou e eu já comecei a narrar tudo que continua lá de 2020, né? Mas esses 2 meses, janeiro, fevereiro, também já deu o que falar, né? Vacinas aprovadas pelo mundo e o Brasil em passos lentos para firmar as políticas de vacinação em massa. O que acontece, Mauro, com o Brasil de agora? Precisamos de mais ações e menos ideologia, do seu ponto de vista? Sim. A gente costuma falar no final do ano, 2020, graças a Deus que acabou, não sei o que, nós vamos sentir saudade de 2020, porque 2020 começou melhor do que 2021. 2020 começou maravilhosamente, nós tivemos quase 3 meses de refresco. Esse ano vai piorar muito no Brasil. Outros países começam a diminuir seus indicadores de contaminação e óbito por Covid, mas o Brasil está aumentando.
Nos últimos 3 dias, nós tivemos uma média de 1.570, 1.530 mortes por dia. Alguns municípios e alguns estados já tiveram mais óbitos em 2 meses do que durante todo o ano de 2020. Isso mostra um recrudescimento da epidemia e, principalmente, denota uma política desastrosa do ministro da Saúde. Nosso ministro da Saúde, me surpreende ele ser um general de logística, porque a pior questão do Ministério da Saúde é a logística. Estão entregando vacina em lugar errado, tem que voltar avião com vacina, e aí você envolve a questão do armazenamento, da temperatura da vacina, que corre risco. A gente já perdeu muita vacina, que a imprensa não está dando nem a importância necessária. Já perdemos muita vacina por problema de logística. O cara que se justifica, que é justificado por estar no cargo como ser um cara de logística, a única coisa que ele sabe fazer, ele não está fazendo bem. Então, tiramos um médico, sem ver questão de mérito e valor de quem entrou, saiu, mas tiramos um médico, botamos um general que nem logística ele está sabendo fazer. É um desastre. O Brasil vai sofrer muito ainda com a epidemia. Infelizmente, eu não estou querendo vaticinar nada, não quero ser alarmista nem nada, mas todos os indicadores, você sabe que eu também trabalho na saúde, Sim. E todos os indicadores estão apontando para um aumento. Eu perdi ontem meu primo mais velho, inspetor Miranda, Vandir Miranda, que ele estava internado no Salgado Filho, foi operar o intestino, estava já de alta, para ter alta, e começou a tossir, conversando comigo, falou, pô, Mauro, morreu um cara aqui na minha enfermaria de Covid. Eu já fiquei assustado. Na sexta-feira, ele começou a tossir. Sábado foi para a UTI e domingo morreu. Morreu em 2 dias. E o médico, o doutor Robson, muito obrigado ao doutor Robson pelo trabalho que fez lá no Salgado Filho, maravilhoso, para tentar salvar meu primo mais velho. O doutor Robson falou, Malé, eu nunca vi, em 1 ano de combate à Covid, eu nunca vi uma virulência, uma agressividade tão forte como está acontecendo agora, nessa nova cepa. Então, o Brasil, o cenário é terrível para 2021. Isso não serve como alarmismo, nem para provocar terror ninguém, mas para que provoque comoção, sim, pressão da sociedade. Eu não sei se o caminho qual é, eu não estou querendo questionar impeachment, não quero questionar nada disso. O que eu quero questionar é que alguma coisa tem que ser feita, sim. As instituições têm que se unir para combater esse descaso criminoso, porque está morrendo muita gente por causa desse descaso. E nós estamos vivendo aí a pior fase, né, da Covid. Agora, tem uma coisa que chama a atenção muitíssimo, Cristina, o estranho caso do comportamento de alguns humanos, né, em tempo de pandemia, inclusive o negacionismo. Homens e mulheres que negam os benefícios das vacinas e o coronavírus. Quer dizer, isso não existe. Aí a pergunta é, eu não consegui responder ainda, mas eu espero que você consiga responder, né? Este país existe dessas pessoas onde elas moram? Onde fica? No que acreditam seus habitantes? Como é que você avalia tudo isso? Eu fico bem incomodada com isso. O país que elas moram, provavelmente, é uma infância muito remota delas, né? Porque quem mora, quem habita, quem desfrute de fazer conta que está morando no país onde o mundo divide em fada e bruxa, onde um mundo onde tem mito, esse gente está na infância, né? Não saiu da infância. É uma infância muito remota, né? Quem mora num país idealizado para o bem e para o mal, nesses extremos, quem vive essa fantasia, está na infância, não cresceu, não se desenvolveu. Eu fico pensando, eu perdi o meu Alverno, eu não conheci o Lafayette. Eu não conheci o Lafayette porque o Lafayette ele era da Conlurb. Tenho muito orgulho disso, diga-se de passagem. Eu não conheci ele porque ele morreu na Espanhola, quando a suposta espanhola, que a espanhola não era desse papel chinês, agora é vírus chinês. Mentira, ridículo isso, é um vírus.
Se apareceu lá, não quer dizer que seja chinês. Né? E a espanhola não era espanhola, a espanhola era americana. É isso que eu estou querendo dizer, isso é isso que eu estou querendo dizer. A espanhola nunca foi espanhola. Então, mas eu estou falando espanhola porque era assim que chamava, infelizmente, na época, e foi aí que meu avô morreu. Meu avô morreu porque, naquela época, a coisa foi pesada, que ele e vários colegas dele tiveram que carregar cadáver em carrinho de mão. E foi aí que ele se contaminou e morreu. Aí fica pensando, será que essa criançada toda, que esses bebês, que são bebês em corpo de adulto, né, que estão vivendo essa fantasia louca e ensandecida de idealizações e que, por isso, não tem o menor simancol quem vive no Simancol, né? Será que esse pessoal precisaria ver gente carregando cadáver em carrinho de mão para acordar? Para tomar um sacode e acordar? Né? Quem é que quer? Quem é que gostaria? Quem é que ficaria feliz em novamente ver gente precisando carregar gente em carrinho de mão por causa do vírus? Eu acho que tudo isso faz... Eu acho que tudo isso faz parte de um contexto mesmo, né? Da negação, de como faz o enfrentamento, para alguns, o enfrentamento, né? de uma pandemia, com todas as dificuldades que exige, né? uma compreensão, uma mudança de hábito. Acho que tudo isso é todo um contexto. Então, é mais fácil negar e levar a vida, né? Fala, Mas dona. deixa eu dar uma... Perdão. Continuada sobre isso que vocês, né, que o Mauro e que a Cristina acabam de falar. O Mauro fala de descaso. Não há descaso, não. O Mauro, acompanha meu raciocínio e vê se você concorda comigo. O que temos é uma proposta deliberada de se chegar a tal imunidade do rebanho. Você pode promover a imunidade promovendo vacina, e o Brasil é extremamente competente nisso. Em 1975, o Brasil vacinou, né, da poliomielite 60 milhões de pessoas em 4 meses. Em 2009, o Brasil vacinou contra o H1N1 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, nós temos um plano de vacinação nacional que é dos melhores do mundo. Não tem país no mundo que tenha a possibilidade de implementar um plano de vacinação melhor do que o Brasil. Não há. Na Europa não há, na América do Norte nem passa perto, a África não tem, a Ásia não tem. Né? Nós temos este know-how. E este know-how vem, né, já do Império, que começa com isso. A República tem o problema da revolta da vacina, né? O pessoal tem a revolta da vacina em 1904. Em 1908, as pessoas viram que elas estavam erradas e procuram se vacinar. Quando vem a tal da gripe espanhola, que foi os Estados Unidos que levou para a Europa, o próprio presidente Rodrigues Alves morre, né? Mas as pessoas estavam cuidadosas. Né? Morreu muita gente, né? Foi uma lástima aquele final de 1918. Né? A Primeira Guerra Mundial, em 4 anos, morreram 9 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões em 3 meses. Mas então nós aprendemos com aquilo. O problema que nós estamos vivendo no presente momento é um presidente da República que acha que, ao invés de vacinar, é melhor fazer a imunização do rebanho. Né? Que morram os idosos que vão liberar, né, vão diminuir o déficit da Previdência. Né? Que morram aqueles que têm comorbidade, porque vão desonerar a saúde pública, o SUS. Então, tem um programa deliberado aí, isso é crime contra a humanidade. Eu não vou falar que é genocídio, porque genocídio é uma palavra muito específica, mas na linguagem coloquial, nós podemos falar que é algo que se assemelha ao genocídio, mas é crime contra a humanidade. Pretender a imunização do rebanho mediante a morte dos idosos, porque vai diminuir o impacto sobre a Previdência Social, e os que têm comorbidade, porque vai diminuir a despesa, né, com o SUS. E aí o que se difunde é o que eu nunca imaginei que nós fôssemos viver, que é o negacionismo, né, que tem essa coisa do pensamento mágico, dessa infantilidade que a Cristina faz brilhantemente. Como é que isso é resgatado do imaginário brasileiro? Ninguém está propondo aqui que saiam as pessoas de peito aberto, né, com valentia, né, pensando que vão combater. Né? Eu acho que é a hora de racionalizar, né, e agir com coragem.
valentia. A valentia, o cara sai com o peito aberto, fazendo o que dá na telha. Né? A coragem não, é agir com racionalidade, medindo os riscos. Pois é. Eu fico aqui... É um comportamento infantil de quem acredita e um comportamento criminoso de quem faz uma opção pela mortandade, né, levando em consideração os aspectos econômicos. Então, eu não coloco isso no campo do descaso, não. Eu coloco isso no campo do dolo contra a vida, né, dos brasileiros. Né? Eu estou muito espantado, Neise, e por isso essa minha ênfase ao colocar essas questões, né, puxando aqui o fio da meada do que o Mauro e do que a Cristina falaram. Desculpa, sim, eu falei demais. Não, e faz bastante sentido, né? Porque esse tipo de comportamento faz a gente pensar em todas as possibilidades, por que não agir de forma madura, correta? Eu sempre coloco, sem defender governos anteriores, sem tomar partido, mas é uma análise óbvia. Se a gente estivesse vivendo essa pandemia do governo, até do Temer, tá, para trás, não estaria sendo questionado o valor da vacina. Claro que o Brasil, nunca valorizou o lugar, nunca deu voz, né, para um cientista, nunca valorizou o lugar da ciência, das pesquisas, enquanto o mundo está mostrando essa importância. Mas a gente sabe que o Brasil está muito preparado, né, muito organizado, sempre foi, para poder entrar numa campanha de vacinação. Então, a gente não teve campanha, a gente não teve nada, só teve desqualificação desse movimento. E hoje a gente sabe que esse número enorme de mortes, né, que equivale a 3 aviões caindo por dia, só para ter uma noção, mas o negacionista ele vai falar, não, mas morre todo mundo, todo dia, toda hora. Enfim, até no caso com tudo isso que você coloca, eu acho que engloba tudo, até o descaso, que é o descaso em relação à valorização da vida, né? Então, eu acho que a gente precisa parar, e aí eu fico pensando, Damasceno, que esse ano, né, todo que a gente continua falando, eu estava até conversando com a Cris antes, na semana passada, a gente falou, nossa, eu acho que a gente estaria falando sobre esse tema que nós vamos falar agora, em janeiro, o mês inteiro, em fevereiro, o mês inteiro, né? Porque é algo tão paralisante que parece, eu não sei em que época nós estamos, sabe aquela quando a gente entra no túnel do tempo e tudo para? Nós estamos que nem aquele flash, está todo mundo ali parado, e aí a gente mais uma vez vivencia aquela crise do presidente em relação aos governadores. Aí você acha, do seu ponto de vista, Damasceno, que o STF, novamente, ele tem que interferir nessas disputas entre presidente e governadores sobre a condução dessa pandemia? Pois é, a questão do STF neste papel, né, nessa atuação dos entes federativos, União, Estado e Município, tem sido muito apropriado. No primeiro momento, o presidente tentou chamar para si, né, e ele sozinho, né, passar a não gerir, ou gerir ao seu modo. E o Supremo decidiu o seguinte, olha, o Sistema Único de Saúde ele é único. Né? Ele engloba as 3 esferas da federação. Então, nós não temos 3 sistemas de saúde, um municipal, um estadual e um federal. Nós temos um sistema único de saúde e uma saúde privada que lhe é complementar. É o que está na Constituição. Né? Aliás, a Constituição, né, fica aqui, eu sempre estou agarrado com essa Constituição, inclusive quando, né, o programa é presencial, né, eu levo a Constituição, até às vezes para um juiz que estava ao meu lado numa certa oportunidade, para conferir. E ele falou assim, mas está isso aí mesmo? Se você lembra disso? Né, digo, está. E eu ando com a Constituição exatamente para quando duvidam que isso está lá, né, para eu poder mostrar. Então, a Constituição diz que o sistema é único de saúde. E o que o Supremo decidiu foi que as 3 esferas têm concorrentes responsabilidades. Portanto, se um não agir, o outro pode agir. Tá? A omissão de um não significa a interdição da ação do outro. A deliberação de um, num sentido, não significa que o outro não possa agir melhor. Então, o Supremo, eu acho que ele tem se comportado no seu papel, muito bem, né, como guardião da Constituição, né, que ele porque a própria Constituição lhe atribui esse papel. Né? E eu acho que se alguma coisa está sendo feita ainda, positivamente, é graças ao Supremo Tribunal Federal.
Porque se não fosse o Supremo Tribunal Federal, talvez nós não tivéssemos iniciado a vacinação em São Paulo com o Butantan, que gerou aquela corrida aí de quem ia aplicar a primeira dose, né? Talvez nós não tivéssemos ainda a primeira dose, se o Supremo não tivesse autorizado estados e municípios a implementar os seus programas. Foi na medida em que o Estado começou a implementar um programa de vacinação que o governo federal chegou até a adesivar um avião para ir buscar às pressas algumas doses na Índia, para poder aplicar a primeira dose. Mas não O que foi aquilo, né? O que foi aquilo? Mas é este o Brasil, é essa gerência, é essa administração que nós estamos tendo das políticas. Né? É algo midiático, é algo que faz um discurso radical para poder inflamar o radical, o grupinho radical. O problema é que o Brasil não é radical. A consciência conservadora do Brasil, ela já vem sendo estudada há muito tempo. Né? Os radicais, eles podem pontuar num dado momento, mas eles vão ficar cada vez mais reduzidos. E a prisão de um deputado radical já é um banho de água fria nesses radicais. Então, essa aposta de que um discurso radical, né, vai atiçar os grupos radicais e formar plataforma de apoio é um erro gritante. Né? Porque vão ficar cada vez mais resumidos. Daqui a pouco, né, nós vamos ter um presidente com meia dúzia de radicais ao lado dele e toda a sociedade contra, inclusive os conservadores que queiram viver. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito complicado, mas o Supremo tem contribuído, né, na medida em que tem buscado impedir esses excessos mórbidos, né, que estão em vigência no Brasil no presente momento. Pois é, eu fico aqui olhando, eu estava vendo a Cristina botando lá o remedinho dela da homeopatia ou um floral, eu falei, bom, deixa ela se acalmar, porque a gente ouvir tudo isso, né, é hora da gente reunir todo esse lado, que é um lado que realmente é um processo de construção. Hoje está muito na moda, né, falar, vamos desconstruir, mas é a hora da gente realmente começar a pensar, né, as perdas e danos e olhar para o campo das possibilidades em relação ao que vem por aí. Né? Vamos olhar as vacinas que estão, os governadores hoje, né, estão se reunindo para cada governo comprar as vacinas, que eu acho que isso é super importante, é importante para a economia, é importante para o turismo, mas é muito mais importante saber que sem vida não tem turismo, não tem economia, não tem renda, não tem trabalho, não tem nada de nem saúde, né? A gente vai olhar aqui, trazer aqui um pouquinho o outro lado bom da nossa história, porque eu não sei nem como ela será escrita no futuro, não sei, não sabemos, né? Não. Mas eu quero saber o que a Cristiane Azamor está pensando em relação a isso tudo, né, Cristiane? Como é que você está avaliando esse momento? Tudo Olá, bem? Neise, pessoal que está assistindo a gente. Então, Neise, eu vou partir do estímulo que você deu, né, para o debate, que foi como o ano está começando, como o Brasil está começando o ano, né? Enfim, se está igual, se não está igual, o que tem igual, o que não tem igual. E aí me veio, né, a partir dessa provocação que você fez inicialmente, me veio essa questão, assim, várias questões a gente pode dizer que estão iguais, outras questões que não estão iguais. Mas o sujeito que sai do ano de 2020 e entra no ano 2021 é o mesmo, né? Que é esse sujeito contemporâneo. Somos nós, de uma forma geral, obviamente, né? Então, e eu li uma frase essa semana que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, num artigo, né? O sujeito contemporâneo, ele vive de promessas. Eu achei muito interessante isso, porque, na verdade, quem é esse sujeito contemporâneo? É o sujeito que produz, não é? Essa lógica que a gente entra da hiperprodutividade, né? De sermos produtivos, para quê? Né? Desse termos que ser, nós temos que ser para quê? Para termos valor, para sermos amados, aceitos, especiais, incluídos, então nós somos iguais, mas também queremos ser diferentes, né? Então, é esse sujeito contemporâneo que sai de 2020 e entra em 2021. E aí a gente pode até entender, e já falamos bastante aqui, da questão do individualismo, não é? Mas o individualismo, ele dá lugar, na verdade, então, inicialmente parece individualismo, mas ele dá lugar ao narcisismo, né? Então, a gente sai do individualismo, né, da modernidade e entra no narcisismo,
da contemporaneidade. Então, esse sujeito que brasileiro, que sai de 2020 e entra em 2001, é aquele sujeito narcisista, né? Que está olhando para si, que está olhando para o outro, mas, na verdade, está querendo se ver, né? Está querendo ser visto pelo outro. Só que esse outro também está olhando para si. E aí você tem os desencontros, tem as angústias, as ansiedades. Então, nesse sentido, é o mesmo sujeito que sai e entra no ano. Então, nesse sentido, o ano está começando igual. Então, é importante a gente pensar essa subjetividade, esse sujeito que nós estamos sendo, que nós constituímos, né? Nós somos constituídos, né? Quando eu falo de subjetividade, eu não estou falando de individualidade do ego, não. Eu estou falando daquilo que a gente constrói no social, no dia a dia, né? Essa subjetividade multifacetada, que a todo momento ela está sendo transformada. Então, nós estamos dentro dessa subjetividade que é narcísica, não é? Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para esses processos que estão acontecendo de subjetivação, né? Então, e nesse processo de subjetivação, nós construímos, ok, né? Nós traduzimos isso daí que chega até a gente, mas a gente também reproduz, né? E a gente reproduz modos de ser, a gente consome. Quando a gente reproduz, a gente está consumindo, né? Uma lógica, a gente não consome só produto, a gente consome atitudes, a gente consome formas de estar no mundo, né? Formas de sermos aceitos. Então, a gente está dentro dessa lógica. E aí, dentro dessa lógica, né, a gente entende que o narcisismo ele é totalmente incompatível com a coletividade, né? Então, quando a gente sai de 2020, entra para 2021, pensa que temos que olhar para o outro, sermos empáticos, falamos bastante isso no programa no passado, né? Temos que ter empatia, temos que olhar para o outro, solidariedade, uso de máscara. Gente, é um absurdo que muitas pessoas não estão usando máscara. Aqui no meu prédio, em Teresópolis, eu tenho que ligar para a pessoa responsável para dizer que o porteiro não está usando máscara, né? Ele bota quando a gente se aproxima, tira quando não tem ninguém ali, enfim. Então, é isso, é o sujeito narcísico, né? Que continua, na verdade, né? Que está dentro de um processo de subjetivação multifacetado, mas que está sendo produzido desta forma. E aí nós produzimos, a gente vê na literatura que essa forma da gente construir algo novo, da gente traduzir a tradição, traduzir o que vem para a gente de norma, é até uma forma de resistência, né? Mas a reprodução não é, né? Então, o que nós estamos reproduzindo? Nós estamos reproduzindo essa necessidade de sermos vistos, sermos olhados, termos liberdade, né? Não, aqui é meu território, isso aqui eu pago as minhas contas, então eu faço o que eu quero. É um individualismo, né? Que evolui para o narcisismo. Enquanto isso não mudar, enquanto a gente não olhar para isso, o ano vai começar da mesma forma que o ano anterior terminou. Então, da perspectiva da psicologia, é importante que esse ano comece com a gente refletindo, né, dentro dessa subjetividade nossa que é constituída e que é possível ser modificada, porque a gente não entende a subjetividade como o ego, a gente não entende no sentido, na psicologia social que eu estou falando, né? Não nas psicologias, né, que orientam a clínica, mas na psicologia social a gente entende essa subjetividade que está sendo construída o tempo inteiro, que ela pode ser modificada. Então, a gente pode sair do narcisismo. Mas enquanto a gente estiver nessa lógica, a gente não vai pensar no coletivo. E a gente vai ficar aqui, atrás de programa, discutindo isso, essa questão, né, de como a pessoa se coloca no mundo e não olha para o outro. Falo isso de uma forma geral, de uma forma específica. Tem pessoas na resistência, tem pessoas que não estão reproduzindo. Ou, ora a gente reproduz, ora a gente faz diferente. Né? Essa relação eu acho que é. Né? E que tem você trouxe coisas bem interessantes, mas também tem aquele gatilho, né? Que a gente vê essas pessoas em corpos adultos, né? E em estado criança. Então, está querendo contrariar. Aí eu vou levar para aquele outro lado, que isso é uma grande discussão, a gente vai ter muita oportunidade de discutir isso ao longo desse ano, 2021, porque nós estamos entrando aí numa terceira, ou ainda não saímos dessa segunda onda,
mas dessas pessoas que elas estão o tempo todo transgredindo por comando, né? Porque tem um lado que a pessoa fala, eu quero minha liberdade, eu faço o que eu quero, até a página 2, porque elas estão pedindo uma autorização, né? Estão, na verdade, sendo autorizadas por um governo e que, na verdade, ela está transgredindo a ordem do pai. E, então, isso leva uma história, isso aí vai rolando muita coisa interessante. Mas é isso, Cris. Você contou bastante. Oi, Damasceno. Aliás, né, falar disso aí com 3 psicólogos, a Cristina, a Cristiane e você, né? Eu fico aqui no meu cantinho, né? Com a minha formação, né, daqui a pouco vão dizer, o juiz está querendo entrar no outro campo, narcisista. Mas tem uma... Nós é que somos narcisistas, né? Nós é que somos. Pois é, mas é isso que mas porque eu lembro quando eu falo essa coisa da ordem do pai, porque isso é muito um aluno na sala de aula que não respeita seu professor, é porque ele não respeita, não honra o seu pai, a sua família, a sua origem, né? E ele tem aquela fase onde ele vai sentir a necessidade também da transgressão quando ele sai da terceira infância, entra na adolescência, então ele vai descobrir o mundo, que é diferente do que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando que a pessoa está lá... Mas exatamente isso que eu ia te colocar, que a Constituição, que é alguma coisa, um conjunto de princípios e valores que constitui uma organização formal, né, por isso que ganha esse nome de Constituição, que ela constitui um aparato que dá uma referência de ordem, ela vai falar de direitos sociais e tem um capítulo, o primeiro capítulo, vai falar de direitos e garantias individuais fundamentais. Né? Então, nós temos aí indivíduo e sociedade. Né? Então, que é algo que só vai existir no Ocidente também, esse valor do indivíduo, o direito individual, o direito do indivíduo em face à sociedade, é algo muito ocidental, né? E que as pessoas esquecem, né? Elevam isso a uma categoria tal que esquece, né? que tem alguns direitos individuais, mas que os outros são direitos sociais. Né? E aí eu lembrei, enquanto a Cristiane falou, de um filme antigo, claro que vocês não lembram disso, né? Eu lembro, de tão antigo que do filme, Um Convidado Muito Trapalhão, de um indiano que recebe um convite por engano e vai a uma festa. E aí tem uma hora lá que alguém pergunta para ele assim, quem você pensa que é? E ele fala, ele vem de uma sociedade holística, né, da Índia, né, onde não há a figura do indivíduo, né, todos compõem um todo. E aí ele fala assim, eu sou indiano, e na Índia nós não pensamos que somos, nós somos. Né? Aquela fala, para mim, vale o filme inteiro, porque ele dá essa explicação, e eu fui dizer, o que ele quer dizer com isso? Né? E eu fui entender um pouco do que é o individualismo e do que é o holismo. Né? E é isso que na Índia nós não pensamos que somos. Eu não tenho essa coisa de querer a minha projeção, de querer estar, de reconhecimento, porque eu sou, né, no universo, eu sou uma vida no meio das outras vidas, eu sou um indivíduo junto com os outros indivíduos. Você falou uma coisa muito interessante, Damasceno, porque quando a gente pensa que a gente está sempre olhando para o ter que ser. Então, exatamente. A gente olha para o futuro. E fica buscando reconhecimento. Assim, eu tenho que ser. Mas quando eu sou no presente. Eu sou aqui no presente, na presença. Exatamente, né? Concretamente, eu sou. Isso aí. Né? Eu não preciso. E tem mais, eu não preciso de reconhecimento, eu não preciso ficar fazendo bravata, eu não preciso ficar xingando os outros para ter reconhecimento ou receber aplausos, porque eu sei o que eu sou. Né? Eu sou só isso e sou isso tudo. E me basto, né? E vivo muito bem com os outros na medida em que eu tenho o pé no chão. Né? Este é um problema muito sério. Você tocou, Cristiane, ainda, essa questão do individualismo, a Cristina já tinha trazido essa questão antes. Né? Como está entrando num campo aí que não é o meu, mas eu achei bem interessante. Muito importante isso que você traz, porque aí entra toda a questão, né, da valorização da família, das origens, e você não precisa se afirmar para ser visto. Mas aí fica muito claro que é aquela história, né? Se eu estou assim, socialmente, e conseguir, e brigo por isso, por esse espaço dentro da sociedade, eu estou lá mostrando para todo mundo, só eu que não vejo, né? Mas estou mostrando para todo mundo, o sujeito que está assim, das necessidades dele ser visto dentro da família. Então, vem e se impõe através da arrogância, aí sim, do individualismo e do autoritarismo. Cris, querida, obrigada. Vou deixar vocês, que eu vou dar aula agora.
infelizmente, não vou poder participar dessa outra partezinha do programa. Parabéns pelo Beleza. aniversário. Obrigada. Parabéns, a obrigada. Cris fez Na aniversário semana semana passada. passada. Obrigada. Isso, Beijo, né? bom A gente está revê-lo. comemorando, né? Revê-lo, Também Cristina. parabéns. Meu Tá parabéns bom, para querida. mandar. É. Tchau, gente. Tchau, Tchau. querida. Tchau. Pois é, mas ainda quero trazer essa questão, Cristina, porque existe uma dinâmica oculta, né, dentro do país, quando a gente fala disso tudo, em relação à pessoa tentar se afirmar, mas o Brasil ele continua ainda com essa crise, né, a crise de comportamento, de ideias, mas fica uma coisa velada, porque no fundo, vem o discurso do patriotismo ocultando o patrimonialismo, ou seja, dá uma sensação que as pessoas ainda estão agarradas, né, envolvidas com aquela dinâmica da escravidão. E aí a crise atual do Brasil é principalmente uma crise de ideias, de velhas ideias, Cristina. Vamos começar do nome do que você deu para o teu programa de hoje, tá? Como é que começa o ano no Brasil? A questão, eu acho que essa pergunta fica melhor se a gente perguntar, pensando no que você acabou de tirar, tá? Eu acho que fica melhor se a gente perguntar assim, quando é que é o futuro no Brasil? Quando é o que está falhando o seu som? Quando é o quê? Quando que começa o futuro, não o ano. 2021 é café pequeno. Já era, sabe? Agora, quando é que começa o tal do futuro do Brasil? Só vai começar o tal do futuro quando essa questão moral, porque tem uma crise moral perpetua e que vai ganhando esses nomes, né? Que vai se manifestar na perversão do patrimonialismo, por exemplo, né? Porque a questão não é você ter bens, a questão é você inadequadamente e por vias amorais comprar uma mansão de 6 milhões. Isso sim. A questão não é ter bens, a questão é essa perversão da coisa, a ação do fenômeno. Então, o futuro do Brasil só vai ganhar direito de começar quando realmente houver educação pública de idade para todos. E isso não vai acontecer de um ano para outro. Digamos que em 2020 isso tivesse sido implantado. Em 2021, não ia estar a população inteira educada e modificada. Não ia. É uma coisa para séculos. Se não for deflagrado em algum momento, né? Então, uma virada moral que depende de quem tem poder para implantar um projeto de educação de qualidade e para todos, educação pública de qualidade para todos. Educação essa que vai incluir, obviamente, vai ter que incluir o debate da filosofia, porque a própria moral em si vai estar em debate no processo de educação. Educação sem filosofia não existe. Educação sem arte, sem cultura, não existe. Né? Então, tem várias perversões aí que só vão ser cuidadas se houver um projeto, quando for deflagrado, um projeto de educação que propicie qualidade civilizatória depois de muitos anos, provavelmente de 1 século e meio no mínimo, para que gerações possam se beneficiar dela e mostrar o seu resultado. Aí, como diz Luiz de Camões, né? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Né? Então, um caminho muito longo, né, Mauro? Ainda mais quando a gente olha aqui e vê que o ano foi passando, janeiro, fevereiro foi corrido, e aí a gente também vê que muitas coisas foram corridas, inclusive o nascimento dessa proposta sobre a regulamentação da imunidade parlamentar. A pergunta é, PEC da imunidade ou da impunidade? Como é que você viu isso, hein? Bom,
Nós temos o nosso doutor Damasceno aqui, muito mais qualificado que eu, para falar de questões de leis. Agora, a PEC já está sendo questionada constitucionalmente pelo STF, né? Alguns ministros já levantaram, se sentiram afrontados, gerou uma brigazinha já. Isso quer dizer, vai ter briga, não vai ser tão fácil. Já perceberam que vai ter briga, tanto que o Lira já retirou da pauta por causa da pressão de partidos. E, graças a Deus, na nossa Constituição, o STF, apesar de prescindir de provocação para fazer qualquer coisa, ele pode ser provocado por partidos políticos. E a gente ainda tem alguns partidos políticos que ainda têm alguma afinidade com os interesses reais da população e que têm trabalhado muito, têm apresentado, impetrado ações no STF, questionando a constitucionalidade de vários abusos cometidos por um Congresso que está cada vez mais alinhado com o governo. E quando a gente fala em 3 poderes, em equilíbrio de poderes, e o presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados são bonecos do presidente, fica muito complicado você falar em equilíbrio de poderes, né? Já houve uma contaminação de um poder. Ele não tem uma influência maior ainda no STF, que só pode indicar um por enquanto, mas se pudesse já estava mandando lá também. Então, esse equilíbrio de forças todo só vai funcionar se nós continuarmos combatendo o principal mal da nossa sociedade, que é a corrupção. A corrupção, não existe educação de qualidade com corrupção, não existe cultura de qualidade com corrupção. Então, o primeiro passo para a gente conseguir incutir na sociedade um processo educacional que faça um milagre, como houve na Coreia, em vários outros países, né? A educação salvar, redimir um povo. Primeira coisa que tem que fazer é prender os corruptos de agora. Agora, corrupto é que nem rato, morre um, nasce outro. E nesse intervalo, nessa virada de tomada de poder entre um corrupto e outro, tem que ser implantado um sistema de persecução e de punição muito bem definido. Porque não basta só ameaçar. Se o cara soubesse que, quando ele sai para matar, ele vai ser preso e condenado à morte, a pena de morte surtiria algum efeito nos Estados Unidos. E não surte. O cara mata, mesmo sabendo que pode ser morto por pena de morte, porque quem é que acha que vai ser preso quando vai cometer um crime? Mas você sabe que eu questiono muito, Mauro. Da criminologia, né? O político, ele sabe que existem leis mais duras, ele sabe que tem agora a delação premiada, mas ele sempre acha que não vai ser preso, que não vai ser pego. A prova disso é que, com tudo que já aconteceu com a Lava Jato, com todas as prisões que já houveram, as práticas criminosas dentro do ambiente político continuam sendo impetradas, encaminhadas. Então, é muito complicado. Eu não tenho a pretensão de vir aqui trazer nenhuma formulazinha para isso tudo, porque é um sistema que se instalou no nosso país culturalmente, paradigmas seculares, que existiam antes da República e que na República foram se consolidando, se acrescentando. Então, é tudo muito difícil no nosso país. É um país miscigenado, essa miscigenação também, essa falta de... A gente vê os países nórdicos, os países com o maior IDH do mundo, você vai tentar observar alguns fatores que nos diferenciam deles, e dentre esses fatores todos, existem alguns componentes muito importantes, como, por exemplo, a ancestralidade. São povos que já existem há muito tempo e que foram... que no decorrer do tempo eles foram consolidando uma cultura. Eu não estou aqui tentando descreditar a nossa miscigenação, a mistura racial, nada disso. Eu estou tentando provocar um pensamento a respeito de quais são esses diferenciais dos países nórdicos, dos países de primeiro mundo, que na maioria são monarquistas. Engraçado, né? Eu também não sou monarquista, estou defendendo a monarquia. Mas eu convido todo mundo a provocar. Mas eu vou te dar, eu vou dar parte. Eu não tenho resposta para nada. Eu trago provocações justamente para a gente pensar, né? Tentar analisar. Isso. E que eles já falaram muito, que é colonizado pelo português. Tem teorias simplistas. Mauro,
Mas Mauro, eu acho que a gente me tem que permite. pensar sobre isso tudo. Pô, Isso, me permite, porque eu vou até. O Damasceno vai entrar, que eu vou direcionar essa pergunta para ele. Mas, sabe, eu tenho ultimamente me questionado muito, até a Cristina se aproximou muito do que eu penso, em relação. Por isso que eu joguei essa pergunta para ela, em relação do patrimonialismo. Porque me dá a sensação de que sempre é disfarçado e é jogado. Toda a culpa na questão da corrupção. Mas eu acho que ainda existe, o que fica velado? Esse ódio que a classe alta, né, os que estão no comando, em relação à classe trabalhadora de baixa renda, da classe pobre. Então, fica achando que tem essa desigualdade por causa da corrupção. Não, tem desigualdade porque não tem saúde para todo mundo, não tem educação para todo mundo. Quanto menos essa população tiver acesso a esse tipo de informação, ela fica muito mais fácil até ela acreditar na fake news, por exemplo. Acreditar que a ciência não tem valor, acreditar que o professor em sala de aula não serve para nada. Então, essa desvalia, essa desqualificação, claro que vai gerar corrupção, ela é existente, mas fica um discurso bélico em relação a são corruptos, o governo que passou é corrupto, o governo que vem é corrupto, e fica todo mundo sem saber, porque quanto menos ela tiver informação, mais fácil é para ser manipulada. Faz sentido, Damasceno? Já vou passar para você, Cristina. Você me desculpe ter te pedido a parte, é que eu fico arrepiado. Eu fico arrepiado, às vezes, com determinadas coisas. Quando eu ouvi a Cristina, eu puxei aqui umas folhas. Cristina, isso aqui é a aula que eu vou dar amanhã para os meus alunos de Sociologia Jurídica 1, tá? Que são as páginas 33 a 42 do Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932, né, de Anísio Teixeira e outros. Então, nós vamos, neste semestre, Sociologia Jurídica 1, né, na UERJ, estudar os dois manifestos. O Manifesto Pioneiros da Educação, de 1932, e o Manifesto de 1959. E você tocou na questão, né, de como é que nós vamos construir um país a partir da educação, né, uma educação que valorize a cultura, que tenha a filosofia, que tenha o pensamento no todo, que valorize a arte, que valorize, que nos valorize. Né? Isso está lá nesse manifesto, está na internet, todo mundo devia ler isso. Né? E aí, logo no começo desse manifesto, o Anísio Teixeira faz uma citação, né, de Alberto Torres, que eu vou também ler para os meninos, né? E aí, que é uma obra interessantíssima do início do século XX, né? O Alberto Torres morreu em 1917, foi o mais jovem ministro supremo, que é essa obra aqui. Né? Essas obras ficam todas juntinhas aqui para eu poder pegar com mais facilidade. Né? Então, quando o Mauro começou a falar da questão da miscigenação, né, da cultura nórdica, eu fiquei meio arrepiado, porque essa foi uma discussão do século XIX, que no século XX, já nos anos 20 do século XX, né, a gente poderia fazer um debate sobre isso, quando se discutia se a miscigenação era positiva ou negativa. E aí o José de Vasconcelos, que é um mexicano, escreve um livro que ele diz que a miscigenação produz a raça cósmica, porque junta o melhor de todo mundo. Né? Então, isso era um racialismo positivo. Nos anos 30, que aí é que vem, né, o Anísio Teixeira, em 32, não só Anísio Teixeira, como muitos outros que assinam o manifesto, que vão tratar isso no âmbito da cultura. E essa questão do biologismo, da miscigenação, fica, né, nos anos 20 do século XX. Né? Então, eu acho que nós temos hoje um outro momento. Né? A questão da educação ela é premente, e ela está posta, e nós vamos estudar com essa meninada a questão do manifesto. A primeira lei de diretriz e base de educação nacional é de 61. Aí vem a ditadura militar, desmancha essa lei, faz uma outra em 72, e nós temos uma terceira lei, né, de 96, que é a Lei 9394, de dezembro de 96. Então, nós ainda estamos tateando para implementar alguma coisa que foi sugerido em 1932, que ainda não implementamos. E a educação não é só educação para o aluno, não. O Anísio Teixeira coloca lá, o Anísio Teixeira e os outros. Né? Para mim, ele é a referência, né? Mas está lá o Raquete Pinto, tem muita gente junta. Ele vai dizer o seguinte, olha, tem que formar o aluno, mas tem que formar também o professor, para ele ser um bom formador. Né? O processo não é só de ensinar, é de ensinar e de aprender. E aí, quando Mauro, eu já fui muito encantado com o discurso
da corrupção, essa coisa da ética na política, da corrupção, e eu tenho uma estante aqui que é sobre isso, livro sobre corrupção, né? E eu entrei nesse assunto e fui entrar, né? Eu fui entrando nessa assunto, o que é a corrupção? Eu tentei conceituar a corrupção. E, no final, eu cheguei ao discurso religioso, que todo mundo é corrompido, que o desejo é corrupção, que sexo é uma corrupção, né? Porque tudo que é sensível é corrupto, que só o que é transcendente é que é puro e incorruptível. Esse é um discurso perigosíssimo, porque ele acaba com as fogueiras acesas, né? Ele acaba com as bruxas. Quem vive muito, uma mulher com 80 anos vai para a fogueira, que só com uma bruxaria se consegue viver 80 anos, né? Um homem falante, né, que tenha conhecimentos, vai para a fogueira, porque só com um pacto com o demo é capaz daquela coisa de convencer multidão, ou de produzir ciência, ou de produzir... Então, esse discurso anticorrupção, ele é muito perigoso, porque não tem limite para considerar o que seja corrupção. No final das contas, o desejo é corrupção, o prazer é corrupção, né? O saber é corrupção. O saber é corrupção. Exato. Isso. Mas isso tudo que está por trás disso tudo é defender o seu patrimônio. Pois né? Exatamente. Ainda é a mentalidade da escravidão. Pois é, Fala, aí tem uma outra coisa, está aqui, olha, também, né, o meu conterrâneo Vitor Nunes Leal, que vai falar de coronelismo e chá de voto, da formação social brasileira. Depois manda uma foto para mim desse livro, que esse eu ainda não li. Ele é espetacular. E aí é o seguinte, é a formação social brasileira. Nós temos uns desarranjos, né? Eu nunca bati no meu filho, que você conhece, né? Já esteve no programa com a gente, ele não canta agora, está com quase 1,80 m. Pelo seguinte, eu não preciso bater nele, porque nós nos respeitamos. Eu nunca bati nele. E nós temos um pacto. Eu vou falar e você vai me ouvir. Você vai falar e eu vou te ouvir. Nós vamos é uma relação de poder, de autoridade e respeito. Deixa eu ver que a Cristina quer entrar. Quando o Supremo precisa intervir, quando acontece um desarranjo desse, é como um pai que tem que bater no filho. O pai foi tirado do seu lugar de pai. A sua autoridade foi desafiada. E, portanto, ele perdeu o respeito. O que nós estamos vivendo no presente momento entre as instituições é porque elas toleraram as transgressões das outras a ponto de, nesse momento, está tendo que apelar para a força, porque perderam a legitimidade, né, e o que deveria funcionar, né, com leveza. Desculpa ter falado. Ok, Cristina. Depois eu volto, porque isso lembra o deputado Daniel Silveira, que eu quero chegar nele, mas acho que a gente nem vai ter tempo, porque já está acabando o programa. Cristina. Mas eu quero ver Cristina. Eu queria lembrar que também o Monteiro já dizia que os grandes problemas que mexiam, inclusive, com as questões morais da construção moral do povo brasileiro, era que o brasileiro era educado para odiar o Brasil e odiar ser brasileiro, que ele era educado para se encantar, idolatrar e beijar os pés e as mãos dos estrangeiros, porque ele era homicisgenado, né? E depois, um pouquinho depois, Ribeiro pega também isso e fala montagem, que ele dizia: qual é a nossa identidade? Qual é a identidade de quem não tem identidade porque é miscigenado? A gente pode chamar de ninguémdade. E a ninguémdade é uma vantagem, porque na ninguémdade cabe tudo, cabe mais coisa, cabe a pluralidade. E a realidade de um ser humano é a sua pluralidade, né? E pegando uma coisa que o Damasceno falou, que eu acho importantíssimo, eu, como profissional e como ser humano, não acredito em impecabilidade. Impecabilidade é uma coisa que também, talvez, paralelepípedos tenha. Gente não é impecável. Humanos pecam, né? Então, humano peca, humano é imperfeito, né? Esse é maravilhoso, esse eu já li. Né? Adoro. Então, é isso, Mauro. Eu queria só Vamos lá, Mauro. Dar uma resposta. Darcy Ribeiro é meu tio bisavô. Minha avó ensinou ele a andar de cavalo em Minas Gerais. Eu sou amigo com muito orgulho da Rosisca Darcy,
que fundou o IDAC, ao lado do Freire, e sou favorável a todas as políticas de educação relacionadas com o humanismo. Acredito, como Pestalozzi, que a educação não é uma ânfora a ser preenchida, a mente humana não é uma ânfora a ser preenchida, mas uma chama a se manter acesa, já falei aqui várias vezes. Corrupção, no sentido amplo da palavra, a gente pode aplicar a várias áreas da experiência humana, né? Mas eu me referia, basicamente, essencialmente, à corrupção de agentes públicos, que ela é medida, né? É uma percepção que tem indicadores que se atualizam todo ano. O Brasil está, acho que, o 88º lugar no mundo, e a corrupção, tanto ela existe que tem países que não têm a corrupção, e é onde funciona a educação melhor, porque o cara desvia dinheiro da merenda. Sem educação, não tem dinheiro para comprar livro, não tem dinheiro para comprar merenda. Não é um discurso simplista. A Lava Jato é corrupta, né? Acaba sendo corrupta também. Os países mais miseráveis do mundo são os países que têm os maiores indicadores de corrupção do mundo. Concordo com o que o doutor Damasceno disse a respeito de você pode aplicar o conceito de corrupção para tudo no mundo. Quanto à questão da miscigenação, eu enfatizei muito bem quando falei, para não ter nenhuma conotação xenofóbica na minha fala, mas o que eu acho que a gente tem que estudar e pesquisar é que está relacionado à linearidade, à continuidade na linha do tempo de valores éticos, morais, que transcendem a períodos políticos, né, e que vem de uma coisa que está muito mais ligada, talvez, à idade daquele povo. E aí eu acho que talvez encaixe melhor, né? O povo, quanto mais antigo, mais plataforma de paradigmas, de aperfeiçoamento de sabedoria, de cultura e de tudo mais, pelo menos é o que se verifica nos indicadores do IDH, porque a minha curiosidade é ver, deixa eu ver o que o cara bom lá, onde a vida é maravilhosa, onde tem justiça social, tem, e nós não temos, para a gente tentar ver se encontra aqui algum fiel de balança. Vamos ouvir os nossos índios. Como eu mesmo disse, é muito simplista, eu não quero trazer fórmulas, nem pretendo trazer fórmulas. A gente vive hoje trazer provocações, né? Agora, Mauro, Cristina e Damasceno, né? A gente tem uma trajetória, a nossa história, que cada vez mais a gente vai entendendo, à medida que a gente vai crescendo e vai vendo os livros, né, didáticos, que agora a gente vive um momento onde tudo é rejeitado, existe um momento muito grande de exclusão. A gente está assistindo aí, quem assiste Big Brother, a gente vê que estão falando a coisa da branquitude, que o negro é racista. Aí a gente vai lembrar a relação de poder, porque o racismo é aquela pessoa que ela está numa relação de poder, desde quando o negro ele esteve numa relação de poder, né, dentro da nossa história. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa reaprender dentro da nossa trajetória, da nossa história, precisa ser recontada. Senão a gente vai olhar para esse ano de 2021, né, com pesar, sem ver uma luz no fundo do túnel. E não é bem assim, porque aos poucos também as coisas vão se acomodando. Porque a pandemia vai passar, de uma maneira ou de outra ela vai passar, né? E a gente precisa ter serenidade, maturidade para poder vencer isso, porque não dá para ficar envolvido nos corpos adultos, com a mentalidade de criança, esperando alguém dar o comando de usar ou não a máscara, de ser vacinado ou não, de respeitar ou não a ciência, né? Então, um povo que tem instrução, que passa pelos bancos escolares de forma adequada, não daquele banco escolar que diz que o livro tem muitas palavras. O livro tem que ter muitas palavras mesmo, né? O livro tem que ter muitas histórias reais, histórias lúdicas, mas histórias da nossa vida, das nossas raízes. Eu acho que esse é o caminho e é para a gente parar e olhar com sabedoria, com discernimento, para a gente não chegar, eu vou finalizar com essa pergunta,
né? Quer dizer, vai vir mais uma perguntinha, eu quero saber do João, ele me dá um sinal aí, João, se a gente já está terminando o nosso bate-papo aqui, mas para a gente não chegar a um ponto de votar num deputado que quebra a placa de Marielle em época de campanha, e que, quando eleito, ele teve um número expressivo, inclusive, mas que usa a comunicação de forma equivocada para destilar o seu ódio, um discurso bélico, ofendendo a democracia. Não vou nem entrar em outras questões, mas quando ofende a democracia, está tirando o direito, inclusive dele, de ser beneficiado pela liberdade de pensar, de se expressar, e a liberdade à vida. Então, no caso dessas ofensas, ofender a democracia é um ato criminoso? Eu fiz essa pergunta para você, estou resgatando a pergunta, Damasceno. Pois é, o atentado à democracia está definido na Lei de Segurança Nacional, né, a Lei 7.170 de 1983, né, e esse é um problema, porque nós temos uma lei editada ao tempo da ditadura, uma Lei de Segurança Nacional, né, em 1983. Em 1988, nós tivemos a Constituição, e a nova ordem constitucional, na nova ordem constitucional, né, os poderes constituídos, né, o Poder Legislativo, não editou uma lei de defesa do Estado democrático, né, uma lei de defesa do Estado de Direito. Então, veja que numa hora dessa, nós já temos que utilizar um arcabouço do tempo da ditadura, né? Eu fico com um pé aqui quanto a essa questão de usar uma lei de segurança nacional contra discurso, né? Porque não há um ato concreto, né, contra, né, as instituições, não há uma ação, né, há um discurso. Então, até onde esse discurso não está, ele não implica em ação, né? Eu tenho dúvida disso. Tem uma segunda coisa, que é a incitação da violência, né? Eu creio que a incitação da violência pode ser punida quando resulta em violência, né? Tal como o Código Penal dispõe que a incitação ao suicídio é crime, desde que a pessoa cometa o suicídio ou tente suicidar, né? Se há incitação ao suicídio, mas não há o suicídio, não se pune a incitação. Então, essas são questões muito complicadas no momento destes, né? Porque as instituições elas se perderam. Um deputado deste poderia ter sido contido, né? Ao invés do pai precisar bater no filho, poderia ter sido contido antes por meio dos próprios parlamentares, né? Uma punição e até a cassação do mandato por falta de decoro parlamentar. Não precisaríamos ter chegado ao extremo da prisão, tal como um pai não precisa esperar chegar ao extremo dele precisar dar um tapa no filho, né? Ele pode muito antes construir o respeito, né, numa relação entre eles, né? E aí isso é muito complicado, mas nós temos uma cultura, né, de uma certa permissividade e depois da violência. E quando nós falamos dos povos ao longo do tempo, dos povos milenares, né, nós temos no Brasil os povos tradicionais, os povos originários, que estavam aqui há milhares de anos, né, possivelmente, e que tinham uma cultura, e que têm uma cultura, né? Então, nós temos uma questão que nós achamos ainda que vamos resolver as coisas, né, com aprisionamento, com combate à corrupção do agente público. A corrupção não é um problema do agente público. A corrupção é um problema do mercado. A corrupção é um problema da economia. Quem é que está ganhando, quem é que está pagando, né? Claro, quem vai envolver é agente público... O cidadão é corrupto, né? Quando dá o dinheirinho do guarda, né? Não, no dia a dia, os negócios... Não tem corrupção maior do que a relação entre os bancos, né? Não tem relação, não tem empresa que não esteja nas suas negociações se envolvendo nessas coisas aí, que são práticas corruptivas. Agora, quando entra o agente público, quando ele faz a lei para atender interesse, quando ele aplica a lei de uma forma diferente que deveria, ou quando ele vai punir aquele que descumpriu. Então, nós temos 3 fases de participação do agente público, que é na elaboração da lei, né, na fiscalização da lei, ou na aplicação da penalidade àquele que descumpriu a lei. Mas a corrupção ela é anterior, ela passa pelo mercado. A corrupção é coisa do mercado, né? E aí nós temos um modelo muito específico,
né, de sociedade, que é este modelo que nós estamos, que temos no momento, do consumo, do patrimonialismo, que essa palavra foi trazida hoje aqui, que é essa mistura entre o público e o privado, né, Isso. em todos os sentidos. Uhum. Isso que acontece no Brasil. Estamos vivendo, né, Damasceno? Vivendo agora. A expansão agrícola no Brasil, né, o que estão fazendo é roubando as terras públicas, né, para empregá-la no agrobusiness. Isto é apropriação do que é público. Isto é corrupção. Mesmo que ninguém esteja levando uma graninha, né, a ocupação, né, das terras indígenas é roubo de terra pública. A mineração em terra indígena, que a terra não é do índio, ela é da União, ela é do povo brasileiro, o índio apenas vive lá, né? Quem está minerando em terra pública está tirando o ouro, está tirando o minério que pertence ao povo brasileiro, uma terra pública. Portanto, estão roubando o minério, né, que está em terra pública, né? Então, isso é corrupção. Agora, isso não é visto como corrupção. A pessoa vê a corrupção, se o funcionário levou uma pepitazinha, né, para deixar o sujeito levar a montanha de ouro. A corrupção está na apropriação da coisa, não na migalha que se dá a um ou a outro para fazer vistas grossas diante da grande apropriação que caracteriza o patrimonialismo. Eu acho que é essa questão. Para ficar esse